wonder if God got a plan for everyone. I wonder if I could take a second run. 'Cause I carry on getting sad and getting stuck. What I wouldn't give for a life that doesn't suck. E aí, surtados, tudo bom? Aproveitando que eu estou na praia, hoje o assunto vai ser corpo. Como você lida com o seu corpo? Como você aceita você mesmo? Como você se ama? Eu sei que é um assunto muito complicado. Eu já disse no outro vídeo que a gente não vira uma chave e começa a se amar de um dia para o outro. Beijo. O amor próprio é um processo, e é um processo complicado. É um processo que exige muito esforço psicológico da gente romper barreiras que foram criadas ao longo da nossa vida, barreiras às vezes que a gente nem percebeu que foi criada, né? Que a gente nem conseguiu ainda identificar que tenha sido uma barreira, mas foi uma barreira que ficou lá dentro da sua cabeça e que te impede de ser feliz. E como é a sua relação com o seu corpo? A minha relação nunca foi boa, nem mesmo quando eu era magra, né? Na verdade, eu sempre me achei gorda, porque eu tinha amigas muito magras, eu tinha amigas modelos, eu tinha amigas maravilhosas, então, comparando com elas, eu era a gordinha do grupo. E a minha infância toda foi assim. Na verdade, a minha família mesmo colocava isso na minha cabeça o tempo todo, sabe? Creio que não, com certeza, acho que não foi por mal que eles colocaram isso na minha cabeça, mas isso acabou gerando em mim várias travas. Por exemplo, eu tenho 38 anos e eu sempre disse pra todo mundo o tempo inteiro que eu nunca gostei de praia, que eu não gostava de piscina, mas na verdade eu amo praia, essa é a verdade. Eu amo tanto praia que eu... Ai, meu óculos caiu na areia. Eu amo tanto praia que para ficar mais perto do mar, eu fiz um curso de formação em mergulho, que assim eu ia estar ali dentro da água sem ser julgada pelo meu corpo. Afinal, eu estaria de long john, né, que é aquela roupa de mergulho comprida, e aí ninguém ia reparar muito no meu corpo. Até quando eu era bem magra, considerada magra, né, eu tinha 63 quilos para 1,65 m, que é a minha altura hoje, eu me achava extremamente gorda, porque eu sempre tive os braços grandes, eu sempre tive bunda grande, eu sempre tive perna grande, e por isso eu me considerava gorda. Eu tinha barriga chapada, né, porque eu fazia 600 abdominais por dia, na época eu era atleta. Então assim, eu não era pra me olhar daquele jeito, mas eu sempre fui a gorda da família, eu sempre fui a gorda dos meus amigos, então eu era pra mim a pessoa mais gorda do mundo, né? Tinha até uma brincadeira na minha família que a minha prima, ela é muito magrinha. Ela sempre foi magrinha, ela foi um bebê magrinho. E aí as pessoas falavam assim, poxa, a diferença entre a Ana e a Isa é que a Ana a gente tem que mandar parar de comer e a Isa a gente tem que forçar a comer. Então eu sempre tive essa fama de pessoa que gosta de comer. Mas eu gosto de comer, eu gosto muito de comer. Acho que não existe prazer melhor do que comer. Mas quando a sua relação com a comida é uma relação abusiva, é uma relação tóxica, quando a sua relação com comida não é mais sobre degustar aquele prato maravilhoso e sim comer o máximo que você pode para poder se sentir saciado, é porque você está tão vazio por dentro que você acha que enchendo o estômago tudo se resolve. Bem, resolve, mas depois causa um conflito gigante dentro de você. Você perde o controle sobre você mesmo, você perde o controle sobre o seu corpo, você perde o controle sobre as suas emoções e você acaba achando ali uma válvula de escape, uma bengala para se apoiar toda vez que você está triste. Eu sempre disse que eu odiava a praia justamente porque eu não queria me expor, eu não queria que as pessoas reparassem o meu corpo. E toda vez que eu ia à praia eu ficava olhando à volta e comparando o meu corpo com o corpo das outras pessoas. Acredite ou não, eu sempre fui à praia coberta, eu sempre fui com um vestido longo, ou com uma canga e uma blusa, uma calça comprida, sim.
na praia e eu só tirava essa roupa de cima de mim quando eu tinha que dar um mergulho na praia, no mar. Apesar de amar o mar, às vezes eu não entrava no mar, mas às vezes eu tinha vontade de fazer xixi. Aí eu tinha que entrar. Ah, vai me dizer que você nunca fez xixi na água. Conta outra. Então, eu era magra, eu não tinha barriga nenhuma. Eu tinha aquele que a gente chama de barriga negativa, eu tinha isso. Mas como a minha perna, minha bunda, os meus braços sempre foram grandes, dava a impressão que eu não era a magrinha perfeita. Então eu sempre me escondi. Eu ia na água correndo, geralmente quando os meus amigos já estavam na água, porque eles não iam me ver andando até a água, né, desfilando como se a praia fosse parar para me reparar, né, porque eu sou muito maravilhosa. E aí eu ia correndo até o mar, mergulhava, fazia o que tinha que fazer, ficava o máximo de tempo na água possível, e aí eu voltava correndo para a areia e já me entupia de canga, de toalha, eu botava tudo em cima de mim. Eu não queria que ninguém visse meu corpo. Quando eu fiz 22 anos, eu engravidei do Lucas, meu filho de 15 anos, e nessa gravidez eu engordei 40 quilos. Eu cheguei aos 120 quilos, eu tive complicação na minha gravidez, eu tive pré-eclâmpsia, e eu comia desvairadamente, descontroladamente. Eu era muito nova para estar grávida, apesar de sempre ter querido ser mãe. E eu engravidei fazendo a faculdade ainda, então era muita coisa na minha cabeça, eram muitas mudanças novas na minha cabeça, e eu coloquei isso tudo na comida. Fora aquelas lendas de vó e de mãe que falam pra você o seguinte: come canjica pra dar leite, come isso pra fazer não sei o quê, ó, o bebê tá muito magrinho, você precisa comer aquilo. E aí eu saía comendo tudo. Teve uma vez, eu me lembro muito bem, que eu passei no McDonald's e pedi 3 promoções. Eu comi as 3. O que aconteceu depois não foi muito agradável, mas eu comi as 3. Quando a minha gravidez chegou ao final, eu tava passando por alguns problemas, e aí eu comecei a descontar novamente na comida todo o meu problema. Meu corpo já não tinha aqueles 63 quilos, que eu era envergonhada com aquele corpo. Ele já estava pesando mais ou menos uns 80, 90 quilos. Foi então que eu fiz um blog que bombou na época. Não existia Facebook, não existia Instagram. Eu sou velha, eu sei, pode falar. Mas era um blog de muito sucesso, muito bombado, que se chamava Nina Revolucionando. Tenho certeza que tem gente aí que me seguia naquela época do blog e ainda está aqui porque viraram amigas queridas. Naquele blog eu construí um grupo de amigas que estavam se ajudando a emagrecer. E foi muito legal, eu consegui emagrecer bastante naquela época. Comecei a ver que eu era bonita, né? Que independente do meu corpo, independente de qualquer coisa, eu podia ser uma mulher bonita. Eu sou uma mulher super inteligente, muito estudiosa, muito dedicada. Então eu tinha tantas outras qualidades que não era porque minha perna ou meu braço era gordo que eu ia me esconder a minha vida inteira. Bem, eu consegui emagrecer bem, mas a minha relação com a comida ainda não tinha mudado. Eu me privava de comer, aquilo era um sofrimento para mim. Toda vez que eu tinha que comer alguma coisa, eu já criava uma ansiedade do tipo, cara, eu tô engordando, todo sacrifício que eu fiz vai por água abaixo. Eu não tinha uma relação boa ainda com a comida, né? E eu acho que essa é toda a diferença, né? Quando você está num processo de emagrecimento. A gente não vai falando de dietas e processos de emagrecimento aqui. A gente está querendo falar sobre a sua ansiedade, suas frustrações, sobre as coisas que colocaram na sua cabeça, versus a sua relação com a comida, a sua relação com o seu corpo. Eu consegui emagrecer bastante, mas fazendo dietas loucas de tomar remédio, de comer sopa por 3 meses. Eu me sentia constantemente fraca e desmaiava no trabalho. Mas antes de me casar, eu tive um namorado, que hoje ele é um fotógrafo de mulheres e ele tem um olhar muito bom. Ele mudou a concepção dele em relação ao olhar dele para mulheres. Mas quando a gente começou a namorar, eu tinha mais ou menos uns 15 anos, né? 15 anos que comecei a namorar com ele. E aos 17 anos ele entrou para a faculdade de educação física. Um dia ele sentou e falou: amor, vamos montar um esquema de exercícios para você. Lembra que eu falei que eu sempre fui atleta, né? Só que depois que eu entrei na faculdade, tudo que eu fazia era estudar. Eu não queria mais fazer nada na minha vida além de estudar. Sim, eu sou nerd cabeçuda, desculpa. Hoje eu entendo que você correlacionar as suas atividades do dia a dia, seu estudo, seu trabalho com uma atividade física
é bom para a cabeça, não só para o corpo. Ele me sentou do lado dele, pegou uma folha em branco e desenhou um boneco bolinha, tipo, fez um 8 assim, com bracinhos bolinha, perninhas bolinha. Fez uma seta e colocou aqui um desenho de um boneco palito. Era como eu estava e como eu deveria ficar. Eu não era gorda naquela época. Aquilo causou dentro de mim um sentimento tão ruim que eu me vi como aquele boneco bolinha por toda a vida. E no momento que eu comecei a acreditar que eu era bonita, que eu tinha um corpão, comecei a comprar umas roupas mais coladas e tudo, já me sentindo mulherão, ele me vem e desenha aquele boneco bolinha e eu volto a me ver como aquela criança gordinha, desengonçada de sempre. Eu não falei nada pra ele na época, eu era muito boba, não questionei, não falei nada e segui o plano dele de exercícios. Mas aquilo me machucou bastante, tanto que eu lembro até hoje. Agora, voltando para o meu processo depois de ter tido o Lucas, né? Meu processo de emagrecimento depois de ter tido o Lucas, eu fazia essas dietas malucas e logo depois eu tive um divórcio. Um divórcio muito difícil para mim. Que tá no livro, vocês vão ler e aí vão saber o que aconteceu nesse dia bafone. Depois que eu me divorciei, a primeira coisa que eu pensei foi: agora fudeu, porque eu só tinha tido 3 namorados na minha vida inteira. E eu me casei muito nova e esse negócio do sexo. Se eu era uma pessoa extremamente travada com o meu corpo, como é que eu ia conhecer outras pessoas? Nunca mais eu ia transar? Nunca mais. Eu teria que expor meu corpo para uma outra pessoa teria que conhecer meu corpo. Isso era muito difícil para mim. Tanto que depois que eu me separei, eu comecei a namorar uma pessoa conhecida, um colega, um amigo de trabalho. Porque ele já me conhecia, ele já sabia quem eu era, e ele gostou de mim assim como eu era. Então, no caso, ele não me olhou com os olhos estranhos, assim, tipo, cara, eu não sei se eu fico ou não com essa menina gordinha. Ele simplesmente gostou de mim como eu era. Então, eu colei nele. Eu consegui emagrecer bastante, mas logo depois eu fiquei grávida dos gêmeos e voltei a engordar tudo de novo. Eu sempre fui apaixonada por comida, por gastronomia, por culinária. Fiz o curso de gastronomia, sempre fui apaixonada por comida. E a minha relação na hora que eu estou fazendo a comida é uma relação de extremo amor e cuidado com a comida. Mas na hora que eu como, já é uma outra relação. É uma relação doentia, uma relação que eu preciso comer o máximo que eu conseguir. Hoje, aos 38 anos, eu estou reaprendendo a me amar. Eu voltei para uma das fases mais gordinhas que eu já tive na minha vida. E sim, falar a palavra gorda não é ofensa, porque já muitos boys já chegaram para falar assim: ah, sua gordinha escrota, você se acha, como se eles estivessem fazendo um favor de estar dando em cima de mim porque eu sou fora do padrão. Mas, como eu me revesti de amor próprio, eu comecei a mandar eles, sabe? E não me deitar no travesseiro, agarrada num pote de sorvete, ficar chorando a noite toda porque o cara falou pra mim que eu era uma gordinha escrota. E aos 38 anos, finalmente, eu uso biquíni e maiô sem nenhum problema. Não existe o corpo certo, existe o corpo certo pra você. O nosso corpo é o nosso templo. Por isso que eu falo que a nossa cabeça precisa ser mexida antes dos nossos pratos, antes do que a gente come ou não come no dia a dia. Não custa nada você pagar uma grana de nutricionista, você fazer uma bariátrica, ou você fazer dietas loucas, ou você se esforçar muito, se a tua relação com a comida aqui dentro ainda continua uma relação tóxica. Eu meio que fui contra a corrente, né? Eu comecei a me amar, a amar meu corpo, a amar como eu sou, para depois começar a ter uma relação melhor com a comida. A minha relação com o meu corpo mudou muito depois que eu comecei a me amar mais. Depois que eu comecei a reconhecer em mim o mulherão da porra que eu era. Depois que eu comecei a entender que eu era muito mais do que só um corpo. Eu sou uma mulher muito foda, uma mãe fenomenal que se desdobra em 1000 para poder criar esses meninos. Eu sou maravilhosa pra cacete e não é um corpo que ia me definir. Depois disso, depois desse pensamento, a minha relação com a comida mudou muito. Eu continuo amando comer, continuo amando beber vinhos e queijos e etc. Mas a minha relação agora é para degustar. Sou apaixonada pela comida, uma paixão verdadeira.
Não é uma paixão doentia, não é um relacionamento tóxico onde eu preciso me alimentar daquilo para me sentir extremamente feliz e satisfeita. O meu cérebro, o meu coração não está no meu estômago. Eu tenho muito mais consciência agora das coisas que eu como e como eu como e quando eu devo comer. E muito embora eu esteja numa fase mais gordinha que eu possa estar na vida, né? Eu já tive 120 quilos e agora eu tô com 92. Eu me amo muito mais agora do que me amava antigamente. E toda vez que eu sinto fome, eu vou e como com amor, como com prazer, como nos horários certos. E aos poucos eu tô emagrecendo naturalmente, sem forçar a barra de nada. Óbvio que eu tô tirando da minha alimentação coisas que eu sei muito bem que me fazem mal. Mas isso é uma daquelas tarefas que a gente tem na semana, né? Você precisa comer melhor. Comer melhor não é só para alimentar o corpo, é para alimentar a cabeça. Uma cabeça confusa, que come um monte de besteira o dia inteiro, não é uma cabeça que vai pensar maneiro. Bem, esse é meu corpo hoje em dia. Gabriel, fica aqui. Continuo super fora do padrão. Mas quem estabelece o padrão? É você ou a sociedade? Teu padrão de beleza é se gostar de dentro para fora. Eu sei que muitas pessoas ainda olham para as gordas como pessoas doentes. Todos os meus exames de saúde são ótimos. E eu quero emagrecer simplesmente porque eu quero ter mais disposição para brincar com aqueles menininhos ali. Eles têm muita energia. E eu preciso ter tanta energia quanto eles. Então, se tá te incomodando, muda. Mas muda por você, não muda por ninguém, não muda pela sociedade, não muda pela revista, pelo cinema, ou porque a tua amiguinha é mais magra que você. Um grande foda-se pra tudo isso. Você tá ferrando a sua saúde pra poder ser igual a outra pessoa. Enquanto você, como ser único, independente, como um ser maravilhoso, está sendo deixado de lado. Mais uma vez, esse vídeo não é sobre dieta, não é sobre corpo, não é sobre você tem que se aceitar gorda, você tem que se aceitar magra. É você ter consciência que tudo, exatamente tudo que você come, repercute no seu corpo inteiro. Na sua cabeça, no seu modo de pensar, no seu trabalho, na sua relação com as pessoas. Realmente a comida tem um poder incrível, tanto destruidor quanto reparador.